Bom, galerinha, esse vídeo aqui é uma revisão da nossa matéria, para de repente ajudar vocês na hora de estudar para a prova e tal. E nossa matéria do primeiro bimestre, ela começa em temperatura. Quando a gente começou a falar sobre temperatura, a gente viu que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. E aí vocês devem lembrar lá de química no primeiro ano, que todo corpo ele é formado por moléculas. E aí, quando um corpo é aquecido, essas moléculas elas se agitam mais. Quando o corpo é resfriado, essas moléculas se agitam menos. É o caso aqui da figura. Um corpo, quando ele não é aquecido, ou quando ele é resfriado, as moléculas dele elas se movem com uma velocidade pequena, elas se agitam um pouco. Então, como essa agitação é pequena, a temperatura ela é pequena também. Mas quando esse corpo é aquecido, essas moléculas ficam com mais velocidade, elas ficam mais agitadas, então a temperatura ela fica também mais elevada, ela fica mais alta. Então, se o corpo está muito agitado, a temperatura é alta. Se o corpo é pouco agitado, a temperatura é baixa. E o instrumento que vai medir a temperatura é o termômetro. Todos vocês já viram em algum momento da vida de vocês um termômetro, né? Tem aqui termômetrozinho de mercúrio, né? Dois diferentes. E as principais escalas termométricas são as escalas Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, né? O Czinho aqui do termômetro é de Celsius. Escala Fahrenheit, que é a escala bastante utilizada em países cujo idioma é a língua inglesa, representado pelo Fzinho aqui, ó, Fahrenheit. E existe a escala Kelvin, que é a escala mais adotada no meio científico. E, logicamente, existe relação entre as escalas termométricas, entre Celsius e Fahrenheit, entre Celsius e Kelvin, Fahrenheit e Kelvin, né, para a gente transformar de uma temperatura para outra. A gente usa essas formulazinhas aqui. Se a gente quiser transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, ou da escala Fahrenheit para a escala Celsius, a gente usa essa primeira formulazinha aqui. C, que é a temperatura na escala Celsius, dividida por 5, igual a F, que é a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Mas, se a gente quiser transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, fazer uma relação entre essas escalas, a gente usa essa segunda fórmula aqui. A temperatura na escala Celsius, o C, é igual ao K, que é a temperatura na escala Kelvin, menos 273. Beleza? Essas são as formulazinhas. E tem aqui o exemplo, com item A, B, C e D, para a gente fazer a transformação de temperatura. A letra A está pedindo para transformar 40 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Relação entre Celsius e Fahrenheit é a primeira formulazinha que a gente viu ali atrás. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. A gente conhece o valor da temperatura na escala Celsius. Então, esse 40 vai entrar no lugar do C. 40 sobre 5 igual, do outro lado não tem o que fazer, a gente repete. Fazendo essa divisão, 40 dividido por 5, 8. Do outro lado não tem o que fazer, repete, F menos 32 sobre 9. Esse 9 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. 9 vezes 8, 72. Do outro lado sobrou F menos 32. Para o F ficar sozinho, o 32 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit. Beleza? Já a letra B está querendo transformar 86 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Novamente, a relação entre Celsius e Fahrenheit. Mesma fórmula do item A. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Só que agora a gente conhece o valor da temperatura em qual escala? Fahrenheit.
Então, esse 86 vai entrar no lugar do F. Então, deixo o C sobre 5 quieto e no lugar do F coloco o 86. 86 menos 32 sobre 9. 86 menos 32, 54. 54 dividido por 9, 6. E o 5 que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. 5 vezes 6, 30 graus Celsius. Beleza? E já a letra C está querendo transformar 30 graus Celsius para a escala Kelvin. Então, agora ele está querendo relação entre escala Celsius e escala Kelvin. Já não vai mais ser a primeira fórmula, vai ser a segunda fórmula. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. A gente conhece a temperatura na escala Celsius ou na escala Kelvin? Escala Celsius. Então, esse 30 vai entrar no lugar de quem? Do C. Então, no lugar do C vai entrar o 30. O K menos 273 continua ali quietinho. E para esse K ficar sozinho, o 273 que está negativo vai passar para o outro lado, positivo. 273 mais 30, 303 Kelvin. Beleza? E o último item, letra D, pede para transformar 300 Kelvin para a escala Celsius. Relação entre Kelvin e Celsius é essa aqui da letra C. C igual a K menos 273. Só que agora a gente conhece o valor da temperatura na escala Kelvin ou na escala Celsius? Na escala Kelvin. Então, esse 300 vai entrar no lugar do C ou do K? No lugar do K. Deixo o C quietinho, no lugar do K põe o 300. 300 menos 273. E fazendo essa subtração vai dar 27 graus Celsius. Beleza? Na sequência da nossa matéria, a gente começou a falar sobre dilatação térmica. E aí a gente viu que quando a gente varia a temperatura de um corpo, as dimensões desse corpo elas podem aumentar ou diminuir. Elas vão aumentar se a temperatura aumentar e vão diminuir se a temperatura diminuir. Né? Tenho aqui um corpo que está com uma temperatura T1. Essa temperatura vai ser aumentada até chegar a um valor T2. Né? Mas esse T2 está especificado aqui que é maior do que o T1. Então, esse aumento de temperatura provoca um aumento no tamanho desse material, no tamanho desse corpo. Beleza? Por que esse aumento de tamanho? Porque essas moléculas ficaram mais agitadas e no que elas ficaram mais agitadas, elas precisaram de mais espaço. Então, esse corpo acabou aumentando o tamanho dele. Né? No caso aqui da figura, estava desse tamanho, ficou desse tamanho um pouco maior. A variação do tamanho do corpo, a variação das dimensões do corpo, vai depender do quanto a temperatura muda, né, da variação de temperatura, do tamanho que o corpo tem no começo e das características do material que constitui o corpo, que a gente chama de coeficiente de dilatação. Tem material que tem mais facilidade para aumentar do que outros. E por que acontece isso? Porque cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. É o que vai dizer, digamos assim, a facilidade que o corpo tem para crescer ou para diminuir, ok? Aí tem aqui alguns exemplos. Na linha do trem, por exemplo, num dia muito quente, esse trilho se dilatou de tal maneira que ficou todo deformado. Por que isso aconteceu? Porque nessa linha aqui, nessa construção, não foi respeitado um espaço entre os trilhos. Esse espacinho que é deixado entre os trilhos é para que num dia de temperatura muito elevada, cada parte do trilho possa aumentar, possa dilatar, sem comprometer a integridade do trilho, né? Do jeito que o trilho está aqui nessa primeira foto, não tem como um trem passar em cima. Se tivesse esse espacinho, né, um tamanho adequado,
não aconteceria essa situação. Pontes também têm um espaço entre os blocos da ponte, né? O que a gente chama de junta de dilatação. É um espaço para que cada parte da ponte possa crescer quando a temperatura estiver muito alta. Se não tiver essa junta de dilatação, pode acontecer o que a gente está vendo aqui nessa última foto, né? Onde o bloco de concreto, ele aparentemente aumentou o tamanho dele e aí meio que descolou do restante aqui da construção. A dilatação térmica ela vai ocorrer tanto em materiais sólidos quanto em materiais líquidos. E a dilatação térmica ela pode acontecer de três maneiras, três tipos de dilatação térmica. A gente pode ter uma dilatação linear, uma dilatação superficial e ainda a gente pode ter uma dilatação volumétrica. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, elas são semelhantes. Elas têm basicamente a mesma ideia, basicamente a mesma estrutura. Só que na dilatação linear, o corpo, o material, ele só vai aumentar em uma dimensão. É apenas o comprimento dele que vai variar. É o caso lá da linha do trem, é apenas o comprimento da linha que vai mudar. Na dilatação superficial, o corpo ele vai sofrer variação em duas dimensões, no comprimento e na largura. É o caso de um piso de ardósia, por exemplo. Ele vai aumentar o tamanho dele tanto no comprimento quanto na largura. E a dilatação volumétrica, o corpo vai sofrer variação em três dimensões: comprimento, largura e altura. É o caso de um cubo, o caso de um paralelepípedo, né? A gente vai ter uma variação em três dimensões. A formulazinha da dilatação linear é essa coisa simpática aqui. ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. ΔL igual a L0 vezes alfa, vezes ΔT. E o comprimento final do material, né, o Lzinho aqui, vai ser igual ao comprimento que o material tinha no começo da brincadeira, que é o L0, mais o tanto que o tamanho dele variou, que é o ΔL, né, da primeira formulazinha aqui. L igual a L0 mais ΔL. Já na dilatação superficial, a estrutura da equação ela é basicamente a mesma. Só que agora, ao invés de usar a letra L, a gente vai usar a letra A. ΔA, variação da área, é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. ΔA igual a 0 vezes beta vezes ΔT. E, na hora de usar essa formulazinha, tem que tomar um cuidado. Aqui com esse cara, que é o coeficiente superficial. Por quê? Porque na dilatação superficial, o cara vai variar o tamanho dele em quantas dimensões? Duas. Então, esse coeficiente aqui, ele vai ser o dobro do coeficiente linear. Beta, ele equivale a 2 alfa. Então, se pegar uma questão que está falando de dilatação superficial, mas a questão te dá o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, a gente vai ter que multiplicar esse coeficiente por 2 primeiro, para depois poder usar a formulazinha da dilatação superficial. Beleza? E a área final vai ser igual à área inicial mais a variação da área. A igual a 0 mais ΔA. Beleza? E a dilatação volumétrica
Mesma estrutura na formulazinha, só que agora a gente vai usar a letra V de volume. A variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Na hora de usar essa formulazinha, tem que tomar cuidado com quem? Com o gama. Por quê? Porque aqui na dilatação volumétrica, o cara vai variar em 3 dimensões. Então, se pegar uma questão que está falando de dilatação volumétrica, mas está te dando o coeficiente linear, a gente vai ter que multiplicar o coeficiente linear por quanto? Por 3. Para aí sim conseguir achar o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama. O gama ele equivale a 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o volume final ele vai ser igual ao volume inicial mais a variação do volume que a gente vai ter calculado. Beleza? Vamos ver aqui então exemplos. O primeiro exemplo diz que uma barra de alumínio tem 20 centímetros de comprimento e está numa temperatura de 25 graus Celsius. Num dado momento, a temperatura é elevada até 65 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine o comprimento final da barra de alumínio. Então, quais foram as informações que a questão deu para a gente? O comprimento inicial da barra, 20 centímetros. A temperatura inicial da barra, 25 graus Celsius. A temperatura final da barra, 65 graus Celsius. Então, de 25 graus Celsius até 65 graus Celsius, a temperatura mudou quanto? De 25 para 65 é só diminuir. 65 menos 25, 40 graus Celsius. Essa é a variação da temperatura. Esse é o ΔT. E a última informação que a questão deu para a gente, o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Qual é a formulazinha que usa tudo isso? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL a gente não conhece, deixa quieto. L0 vale 20, alfa 1,2 vezes 10 a menos 6 e o ΔT vale 40. Vamos multiplicar essa brincadeira. 20 vezes 1,2, 24. 24 vezes 40, 960. 10 a menos 6, a gente só repete. O comprimento inicial estava em centímetro, então aqui a variação do comprimento também vai estar em centímetro. Beleza? Tá. E para sumir com essa potência de 10, vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que andar 6 casas com a vírgula, já que aqui está elevado a menos 6. E o sinal de menos quer dizer que a gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda. A gente tem um 960 e a vírgula está aqui no fim do número. Vamos andar 6 casas para a esquerda. Essa brincadeira vai ficar 0,00096 centímetros. Beleza? Isso já é o comprimento final da barra? Não, isso é o tanto que ela aumentou. Para achar o comprimento final, a gente vai ter que fazer o quê? Somar o tamanho que ela tinha com o tanto que ela cresceu. Quanto que ela tinha no começo? 20 centímetros. Quanto que ela cresceu? 0,00096. Somando essa brincadeira, 20,00096 centímetros. Beleza? Já o segundo exemplo aqui diz que uma chapa de alumínio tem 400 centímetros quadrados quando a temperatura é igual a 15 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1,
Determine a área dessa chapa quando a temperatura for igual a 115 graus Celsius. Então, quais foram as informações que a questão deu para a gente? A área inicial, 400 centímetros quadrados. A temperatura inicial, 15 graus Celsius. A temperatura final, 115 graus Celsius. De 15 graus Celsius para 115 graus Celsius, a temperatura mudou quanto? Só a gente diminuir. 115 menos 15, 100 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Esse é o valor do ΔT. E qual outra informação a questão deu para a gente? O coeficiente de dilatação linear do alumínio. Se é o coeficiente de dilatação linear, é o alfa. 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só que para uma dilatação superficial a gente pode usar o alfa? Não, a gente precisa achar o beta primeiro. E para achar o beta é só multiplicar o alfa por 2. Então, beta vai ser 2 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 1,2, 2,4. O 10 a menos 6 repete. Graus Celsius a menos 1, a unidade de medida. Agora que tem o beta, pode usar a formulazinha da dilatação superficial. ΔA igual a 0 vezes beta vezes ΔT. ΔA a gente conhece? Não, deixa quieto. A0 vale 400, beta 2,4 vezes 10 a menos 6 e o ΔT vale 100. Vamos multiplicar essa brincadeira. 400 vezes 2,4, 960. 960 vezes 100, 96.000. Repete o 10 a menos 6. A 0 estava medido em centímetro quadrado, então ΔA também vai estar medido em centímetro quadrado, ok? Para assumir com essa potência de 10, vai ter que andar quantas casas com a vírgula? 6. Sinal de menos vai andar para a esquerda. A gente tem 96.000, a vírgula está aqui no fim do número. Vamos voltar 6 casas com a vírgula. Voltando 6 casas com a vírgula, essa brincadeira vai ficar 0,096 centímetro quadrado. Beleza? Já é a área final? Não, isso é o tanto que a área aumentou. Para achar a área final, tem que fazer o quê? Somar o tamanho que essa brincadeira tinha no começo com o tanto que ela cresceu, com o tanto que ela aumentou. A igual a 0 mais ΔA. A0, 400, ΔA, 0,096. Somando essa brincadeira, 400,096 centímetro quadrado. Beleza? E o terceiro exemplo, um bloco de chumbo tem 500 centímetros cúbicos quando a temperatura é igual a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 1,8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine o volume desse bloco quando a temperatura for igual a 230 graus Celsius. Quais foram as informações que a questão deu para a gente? O volume inicial desse bloco de chumbo, 500 centímetros cúbicos. A temperatura inicial, 30 graus Celsius. A temperatura final, 230 graus Celsius. De 30 graus Celsius para 230 graus Celsius, a temperatura mudou quanto? Só diminuir. 230 menos 30, 200 graus Celsius. Esse é o valor do ΔT. E a questão ainda disse para a gente que o coeficiente de dilatação linear do chumbo é 1,8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, isso é o valor do alfa. Só que para uma dilatação volumétrica a gente vai usar o alfa? Não, a gente precisa descobrir o gama. E o gama ele vale 3 vezes o valor do alfa.
Então, o gama vai ser 3 vezes o 1,8 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 1,8, 5,4. Repete o 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1 é a unidade de medida. Agora que a gente tem o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, a gente pode usar a formulazinha da dilatação volumétrica. ΔV igual V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV a gente não conhece, deixa quieto. V0 a questão falou que vale 500. Gama, acabamos de descobrir que é 5,4 vezes 10 a menos 6. E o ΔT, a gente sabe que é 200. Multiplicando essa brincadeira, 500 vezes 5,4, 2.700 vezes 200, 540 mil. 10 a menos 6, a gente repete. O volume inicial estava medido em centímetro cúbico, então o ΔV também vai estar medido em centímetro cúbico. Para assumir com essa potência de 10, vai ter que andar quantas casas com a vírgula? 6. Sinal de menos vai andar para a esquerda. Então, a vírgula está aqui no fim do número. Vamos andar as 6 casas com a vírgula. Essa brincadeira vai ficar 0,54 centímetro cúbico. Beleza? Isso já é o volume final? Não. Isso é o tanto que o volume aumentou. O volume final vai ser o quê? O tamanho que tinha no começo, 500, mais o tanto que essa brincadeira aumentou, 0,54. 500 mais 0,54, 500,54 centímetro cúbico. Beleza? Bom, continuando com a matéria, a próxima coisa que a gente viu foi a dilatação dos líquidos. Os líquidos, eles também se dilatam. Eles têm um comportamento semelhante ao dos sólidos. Se a gente aumenta a temperatura de um líquido, o tamanho desse líquido aumenta. Se a gente diminui o tamanho desse líquido, se a gente diminui a temperatura desse líquido, o tamanho desse líquido diminui. É o caso do próprio termômetro. Esse líquido que está aqui dentro do termômetro, quando ele é aquecido, ele aumenta o tamanho dele. Ele acaba indicando que a temperatura está alta. Quando ele é resfriado, ele diminui o tamanho dele. E aí acaba indicando que a temperatura está baixa. Bom, só que um líquido, para a gente aquecer, a gente não chega e joga água, por exemplo, em cima do fogo. Você não vai conseguir esquentar a água desse jeito. Para esquentar a água, tem que colocar num recipiente, uma panela, e levar esse recipiente até o fogo para aquecer, certo? Então, quando a gente vai aquecer um líquido, a gente não aquece só o líquido. A gente aquece também o recipiente em que esse líquido está. Então, quando a gente for tratar de uma dilatação dos líquidos, a gente vai ter que fazer quantas dilatações? 2. Uma para o recipiente, onde o líquido está, e outra para o líquido. A gente vai ter que considerar a dilatação volumétrica do recipiente e também a dilatação volumétrica do líquido. De maneira geral, os líquidos eles se dilatam mais do que os sólidos. É por isso, por exemplo, que quando a gente põe um leite para esquentar, né, ele está dentro da panela, você põe lá para esquentar e tal, se você deixar passar muito tempo, esquecer, quando você volta o leite está derramado da panela. Por quê? Porque ele tem mais facilidade para aumentar do que o sólido, do que o material de metal que constitui a panela. Beleza? E a quantidade de leite que a gente enxerga derramar é o que a gente chama de dilatação aparente. A dilatação aparente ela vai ser a dilatação que o líquido teve menos a dilatação que o recipiente teve.
Beleza? E na sequência, para encerrar a matéria, a gente viu dilatação anômala da água. Anômala quer dizer anormal. A água ela possui uma dilatação anormal quando ela está no intervalo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. O que acontece nesse intervalo? Nesse intervalo, ao invés da água diminuir o tamanho dela quando ela é resfriada, ela aumenta o tamanho dela. E ao invés dela aumentar o tamanho dela quando ela é aquecida, ela contrai. Então, isso aqui explica por que quando a gente põe uma lata, um refrigerante, água, um líquido qualquer no congelador, essa lata estufa. Pode ser uma garrafa também estufar, uma garrafa de vidro, chegar ao ponto de quebrar. Por que isso? Porque no intervalo entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, a água ela teve um comportamento anormal. Então, ela teve um comportamento ao contrário no caso aqui dessa foto, do alumínio da latinha. Nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius, se a gente resfriar o material, o alumínio aqui da latinha vai querer diminuir o tamanho dele, mas em compensação a água lá dentro vai ter o comportamento anormal, ela vai querer aumentar o tamanho dela. Ela vai caber dentro da latinha? Não, por isso que vai haver essa deformação. Beleza? E aí, um exemplo de dilatação volumétrica dos líquidos, um recipiente de vidro cujo volume interno é 1.600 centímetros cúbicos está cheio de mercúrio a temperatura de 20 graus Celsius. Os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, coeficiente volumétrico do vidro, 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e coeficiente volumétrico do mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Se o conjunto for aquecido a temperatura de 120 graus Celsius, qual é o volume de mercúrio que transborda? Bom, então, quais foram as informações que a questão deu para a gente? O volume desse vidro, que está cheio de mercúrio, 1.600 centímetros cúbicos. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. A temperatura final, 120 graus Celsius. De 20 graus Celsius para 120 graus Celsius, a temperatura vai mudar quanto? Só diminuir. 120 menos 20, 100 graus Celsius. E a gente tem dois materiais, o recipiente, que é feito de vidro, e o líquido que está dentro, que é o mercúrio. Vamos ter que calcular quantas dilatações? Duas. Uma para o vidro e depois outra para o mercúrio. E as duas serão dilatações volumétricas. E a questão deu para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, dá para a gente montar a formulazinha da dilatação volumétrica do vidro. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. ΔV a gente não conhece. V0 é o volume do recipiente, 1.600. Gama, 2,7 vezes 10 a menos 5. E o ΔT, 100. Multiplicando essa brincadeira, 1.600 vezes 2,7 vezes 100, a gente vai encontrar 432.000. E esse 10 a menos 5 a gente repete. Como o volume inicial está em centímetro cúbico, o volume final também vai estar em centímetro cúbico. Para assumir com essa potência de 10, vai ter que andar quantas casas com a vírgula? 5. Sinal de menos vai andar com a vírgula para a esquerda. Andando 5 casas com a vírgula para a esquerda, isso aí vai dar 4,32 centímetros cúbicos. Beleza? Isso foi o tanto que o vidro aumentou.
Falta descobrir quem agora? O mercúrio. E a questão disse que o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio vale quanto? 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. A gente pode montar a formulazinha da dilatação volumétrica para o mercúrio. ΔV a gente não conhece. Volume inicial, se o vidro está cheio de mercúrio, então o volume é 1.600. Gama, 1,8 vezes 10 a menos 4. E o ΔT, 100. Multiplicando essa brincadeira, 288.000 vezes 10 a menos 4 centímetros cúbicos. Para sumir com essa potência de 10, vai ter que andar quantas casas com a vírgula? 4. Sinal de menos vai andar com a vírgula para a esquerda. Contando as 4 casas, isso aí vai dar 28,8 centímetros cúbicos. O mercúrio aumentou isso tudo. O vidro só aumentou esse tantinho aqui. Vai caber todo esse aumento nisso aqui? Não. Vai haver derramamento de mercúrio. E quanto de mercúrio vai ser derramado? É a dilatação aparente. É a variação, é a dilatação do líquido, 28,8, menos a variação, a dilatação do recipiente, 4,32. E, subtraindo essa brincadeira, 24,48 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume que vai ser derramado. É a dilatação aparente. É o que a gente vai enxergar transbordar. Porém, tanto que o líquido, que no caso aqui é o mercúrio, aumentou, foi isso tudo. Só que o recipiente deu conta de absorver um pouco desse aumento. Conseguiu conter um pouquinho. Só que não deu para conter tudo. Quanto que não coube mais no vidro, esse tanto aqui que a gente enxerga ser derramado, que é a dilatação aparente, 24,48 centímetros cúbicos. Beleza? Bom, galerinha, é isso. Até a próxima.